Bem, meus amigos, é isso mesmo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pode se tornar elegível novamente, né? Essas foram aí as notícias que dominaram essa semana, né? Os noticiários aí dos jornais. Mudança na lei da ficha limpa pode driblar a inelegibilidade de Bolsonaro. G1, Bolsonaro articula mudar a lei da ficha limpa. Mas, professor, como assim? O presidente da República, ele não estava inelegível, como é que ele pode se tornar elegível novamente? Bem, só para a gente lembrar aqui, né, não custa lembrar que por ocasião das eleições de 2022, o ex-presidente da República, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu essa representação aqui, né? O chamado caso das embaixadas, em que ele convocou lá os embaixadores para desacreditar o processo eleitoral, né? E de acordo com o TSE, houve ali um abuso de poder, porque utilizou toda a máquina pública para fazer esse briefing com os embaixadores e desacreditar o processo eleitoral. Com base nisso, ele foi condenado à inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, né? Bem, se ele está inelegível até 2030, como é que ele poderia voltar a disputar novamente as eleições de 2026? Obviamente para o cargo de prefeito, né? Qual seria a solução? Bem, a solução aqui está nas mãos do deputado Bibo Nunes, salvo o melhor juízo, né? É a PLP de número 141 de 2023. Bem, o que diz essa PLP aí, 141 de 2023, né? O que diz esse projeto de lei? Bem, a solução está aqui. Se o Bolsonaro foi condenado, né? Bem, se ele foi condenado aqui, opa, desculpa, deixa eu fazer uma correção aqui de cor. Pronto, tá aqui, ó. Se ele foi condenado lá na Lei Complementar 64/90, né? A inelegibilidade de 8 anos. Então tá lá, o inciso 14 diz que aqueles que forem, né, tiverem a representação de AIDS, né, abuso de poder, julgada procedente, vão ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, como exceção à regra, isso é uma sanção própria de inelegibilidade. A inelegibilidade, como regra geral, não é uma sanção, é uma adequação de regime jurídico. Por isso que lá na lei da ficha limpa em 2010, a alteração da lei complementar 134/2010, pode se aplicar uma inelegibilidade maior, né? Antes era 3, depois foi para 8, exatamente porque não era uma sanção propriamente dita, e sim uma adequação de regime jurídico. Só que nesse caso aqui específico é uma sanção propriamente dita. E aí isso vai trazer muito mais complicação para a solução. Porque a solução, o projeto de lei, né, 141 diz o seguinte, né? Está aqui o projeto de lei, né, apresentado pelo deputado, ó lá, vamos ver lá quem subscreve, né? Aqui, lá no final. Aqui, deputado Bibo Fernandes subscreve, né? Aqui, ó, Bibo Nunes, né? Havia falado do Bibo Fernandes, mas Bibo Nunes. E o que diz essencialmente essa alteração? Diz que a partir de agora, obviamente a partir da aprovação da lei, o prazo de inelegibilidade não seria mais 8 anos, e sim 2 anos. Então cairiam os 8 anos, que está fazendo com que o presidente fique inelegível até 2030. Então, em tese, isso cairia, passando para 2 anos, ele ficaria inelegível, né, de 22 a 24, ou seja, já terminou agora, já ficou livre em 24, e em 26 poderia estar elegível novamente. No entanto, a gente, obviamente, considerando essa possibilidade de aprovação, a gente teria uma outra discussão aí envolvendo essa questão da inelegibilidade. Ou seja, se esse prazo de 8 anos é o tempus regio lato, ou seja, os 8 anos devem ser mantidos com base na aplicação da pena lá em 2000, com base nas eleições de 22, foi julgado em 23, né? Ou deve se aplicar, entre aspas, a retroatividade benigna, né? Ou seja, de 8 anos passar para 2 anos. O STF já discutiu isso, né? Lá nas ADCs 29 e 30 da lei da ficha limpa de 2010, não foi especificamente essa questão, mas discutiu como um pano de fundo, mas sobretudo para a sanção, para a inelegibilidade secundária, ou seja, aquela que decorre de um outro fato, e não para uma sanção primária como essa aqui, né? A ver como o STF encararia essa questão.
tá bom? Não se esquece, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, né? Porque isso ajuda a chegar o vídeo a mais pessoas e com isso ajuda porque toda semana a gente tem vídeo aqui de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, o link está aqui na descrição da oficina de direito eleitoral, certo? Forte abraço e até a próxima.